Fala, meu rebanho, bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, gente, sejam bem-vindos ao Vigília Cast, podcast do Pastoreio Jovem. Eu sou o Danilo. Eu sou a Jaque. E eu sou a Bia. Hoje, para começarmos, vamos invocar o Espírito de Deus, pedindo que ele atue em nossos corações e nos guie nesse momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste quarto episódio, temos o prazer de receber um convidado muito especial, que já é de casa, né, gente? Com certeza. Vem pra cá, Fabrício! Prazer estar aqui com vocês. Graça e paz para todos que estão nos ouvindo agora. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Fabrício. É uma honra ter você aqui conosco, mas sem enrolação, vamos ao tema de hoje, o Castelo Interior. Fabrício, explica pra gente o que vem a ser esse castelo. É difícil entrar nele? Olha só, bem legal, né? Para quem não conhece, o castelo, ele está narrado no livro, né, de Santa Teresa d'Ávila, As Sete Moradas do Castelo Interior, ou Castelo Interior, ou As Moradas, enfim, tem algumas traduções diferentes, né? Mas se você digitar no Google As Sete Moradas do Castelo Interior, você vai achar. É um livro, então, escrito por Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, ela fazia rapidamente um breve preâmbulo, né? O pessoal se situar, saber o que são essas moradas, o que é esse castelo, né? Ela escreveu esse livro. Ela viveu no século XVI, né? Nascida em 1515 e falecida em 1582. Olha só, gente. Então ela escreve um livro no século XVI que é tão atual quanto era naquela época. Pra vocês terem uma ideia da profundidade, né? Por isso ela é considerada uma doutora da igreja. Ela é a doutora em teologia espiritual da igreja, né? Então, e se tratando do castelo. O que é o castelo, né? Santa Teresa vai narrar no livro dela que o castelo é a nossa alma. Somos nós, por inteiros, né? A nossa alma. E que dentro desse castelo existem 7 moradas. E Deus, desde sempre, desde a criação do nosso ser, né? Desde que a nossa alma é criada, ele habita no centro desse castelo, que é a 7ª morada. Mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente não conheça Deus, mesmo que a gente não reconheça Deus como nosso Senhor e Salvador, reconheça Jesus, né, como nosso Senhor e Salvador, mesmo que a gente não reconheça nada disso, como diz o Evangelho de hoje, mesmo que a gente rejeite, né, o Senhor Jesus Cristo, ele continua habitando lá na 7ª morada, no interior, no centro desse castelo, né? E será que é difícil entrar? Vamos lá. Santa Teresa vai dizer o seguinte, que muitas pessoas não têm nem consciência de que a sua alma é esse castelo, né? Pessoas que provavelmente não conhecem a Jesus, nunca foram evangelizadas, nunca tiveram uma experiência pessoal com Jesus Cristo, nunca ouviram falar de Jesus Cristo, né? Então, essas pessoas estão com esse castelo desabitadas de si mesmas. Quer dizer, Deus habita lá, está nos esperando, lá na 7ª morada, mas a pessoa está fora do castelo. Ou seja, não existe uma relação com Deus, uma relação de amizade. E para entrar nesse castelo, eu preciso iniciar essa relação, né? Por exemplo, com vocês aqui, eu só consigo ter uma amizade porque iniciou-se um diálogo, né? Conversei com vocês, um dia nós nos apresentamos, falou, oi, tudo bem, como é que você está? Então, com Deus não é diferente. A gente precisa iniciar esse processo de amizade com Deus. E como é que eu inicio esse processo de amizade com Deus? Oração. A oração é a porta de entrada no castelo. Não existe outra forma. Então, para entrar no castelo, Santa Teresa d'Ávila vai dizer, eu preciso da oração, né? E eu preciso tomar essa decisão. Quem toma essa decisão sou eu. Deus não toma essa decisão por mim. Eu conto com a graça de Deus. A graça é nos dada. Só que cabe a mim abraçar essa graça, agarrar essa graça com as mãos, ou nem reconhecer essa graça e deixá-la passar, né? Mas a oração é esse ponto de entrada. Bem, como Santa Teresa descreve o processo de entrar na primeira morada do castelo
E quais são os maiores desafios que o cristão enfrenta nesse início da vida espiritual? Beleza. Olha só, a entrada, como eu disse, né, o ponto de entrada é a oração. Mas para permanecer nessa primeira morada, vamos dizer, como Santa Teresa faz essa metáfora, né? A alma humana é esse castelo, e dentro desse castelo tem essas moradas. O que são essas moradas? É o processo de aumentar a intimidade com Deus, né? Na realidade é isso. Cada morada, ela vai ser um estágio de aumento dessa intimidade com Deus. Então, quanto mais eu oro, quanto mais eu me entrego à oração, quanto mais eu me entrego à experiência da oração, eu vou aumentando a minha intimidade. Mas como é que é essa entrada nessa primeira morada? Eu vou contar com a graça de Deus, como a gente já falou antes, né? E Santa Teresa diz isso. Eu conto com a graça, né? E o que acontece é que muitas vezes eu entro nessa primeira morada e vamos colocar uma situação prática que nós todos provavelmente já experimentamos. Um encontro de jovens, onde a gente ouviu uma música e a gente começou, nossa, sentiu tocar no coração e chora, né, emocionado com aquela música. Nossa, Deus me tocou aqui. Esse é um processo onde eu estou vivendo a graça, né? No sentimento, na emoção. Então, a entrada, a porta de entrada da primeira morada vai ser a emoção. E isso, né? E Deus não despreza isso, Ele entende isso, Ele usa os nossos sentidos. Vocês já me ouviram falar em algumas vezes, ou em outras situações, que Deus usa os nossos sentidos, né? E Ele usa as nossas emoções também para se apresentar. Então, a entrada nessa primeira morada é por meio da emoção mesmo. Eu choro, eu sinto alegria, eu sinto assim um calor dentro de mim, né? E eu sou assim, fico empolgado, eu fico entusiasmado com esse sentimento. Nossa, eu acho que eu estou conhecendo a Jesus, eu acho que eu estou conhecendo a Deus. Joia, essa é a primeira morada. Só que o que acontece? Muitas vezes eu permaneço na primeira morada. E eu posso dizer, sem medo de errar, tá, gente? No mundo que nós vivemos hoje, uma grande parte, mas grande parte, eu posso chutar aí alto, tá? 80%, 80% a 85% dos cristãos católicos não passam da primeira morada no dia de hoje. Estão vivendo na primeira morada. Por quê? Experimentam essa graça, experimentam esse entusiasmo de perceber Jesus, né? De conhecer a Jesus, mas ainda permanecem apegadas ao pecado. Reconhece sim que o pecado é um erro, que nos afasta de Deus, mas combate ele com pouca força ainda, com pouco esforço e pouca humildade. Esse é o grande problema, né? Da gente entrar na morada e querer depois sozinho ir para a segunda, para a terceira. Eu preciso da comunidade, eu preciso estar com a comunidade. Então, é muito importante, por exemplo, após um encontro, após um pastoreio jovem, após um SEGME, após algum outro encontro, né, que a gente faça, uma nova vida da evangelização e por aí vai, outros encontros, né, da Shalom, eu acho que é Despertar o nome, se eu não estou enganado, é muito importante que eu continue caminhando com a comunidade. Por quê? Porque eu estou na primeira morada, mas eu ainda, sabe a concupiscência na nossa carne, de perceber assim, mas, poxa, era tão bom quando eu estava lá no barzinho, enchia a cara, era tão bom quando eu saía para Esbórnia e para fazer um monte de coisa errada, e ficar com um monte de mulher, e ficar com um monte de homem e tal. Então, essas coisas ainda atraem aquele, vamos dizer assim, aquele neoconvertido, aquele recém-apresentado a esse amor de Jesus, né? E a pessoa até reconhece, mas ela tem pouca força para lutar ainda, né? E pouca humildade. Até porque ela fala assim, sai do castelo de vez em quando, tá? Inclusive. A pessoa está na primeira morada, aí cai num pecado mortal, ela abre a porta e sai do castelo. Quer dizer, ela sai de dentro de si mesma de novo, vai para o mundo. Então a alma fica errante de novo, né? O que acontece com muita frequência com quem está nessa primeira morada. E ela afirma para si mesma, inclusive, com um certo grau de soberba, eu sou fraca mesmo, mas eu sei que Deus me ama e Deus me perdoa, Deus é misericórdia infinita, por isso Ele vai me perdoar. Claro que Deus perdoa, claro que Deus vai perdoar. Só que acontece que ela está na primeira morada, com esse baixo esforço, ela tem um certo orgulho de achar assim, Deus vai me perdoar em tudo que eu fizer, eu não preciso fazer força nenhuma. Não é assim que acontece. Por isso eu preciso da comunidade, para que eu reconheça que o pecado é um erro, para que eu possa caminhar em direção à segunda morada, com o auxílio de outras pessoas que estão vivendo os mesmos problemas, os mesmos combates os mesmos combates espirituais. Eu preciso da comunidade, porque senão eu vou ficar sozinho, eu vou ficar tentando sozinho, muitas vezes, vou sair do castelo, pequei mortalmente,
Vou lá, me confesso, estado de graça de novo, volto a abrir a porta, volto para a primeira morada. Daqui a pouco a tentação vem, caio de novo, pecado mortal, saio do castelo, vou me confessar de novo, volto e fico nessa. Fico nesse trânsito de não passar da primeira morada. Por quê? Porque eu não tenho humildade suficiente de falar assim, Senhor, me ajuda. Senhor, me deixa ficar imerso aqui na comunidade para que os meus irmãos possam me ajudar também, porque eu sou pecador, eu estou me reconhecendo pecador, estou reconhecendo que eu estou no erro, mas eu não estou conseguindo sozinho. Então precisa de um certo grau de humildade para reconhecer, Senhor, eu não dou conta sozinho, eu preciso da tua ajuda para poder continuar. Em qual morada do castelo interior o cristão começa a ter uma experiência mais profunda de oração? E como essas experiências podem ser interpretadas no mundo de hoje? Muito legal sua pergunta. Olha só, entre a terceira e quarta moradas, são as moradas intermediárias, né? A terceira, na realidade, é chamada uma morada inicial, né? A primeira, a segunda e a terceira. Mas no finalzinho, quando a pessoa já está em trânsito da terceira para a quarta morada, né? Na terceira, onde as crises de viver para Deus ou viver para o mundo oscilam muito menos, né? A segunda morada é um lugar de muita luta, de muito combate contra o vício e contra a desordem do pecado. E a pessoa já começa a ter a consciência, né? De que ela está no erro, então ela peca, ela imediatamente, meu Deus, eu preciso procurar um sacerdote, o Senhor me perdoe por ter ofendido o teu coração e tal. Então a pessoa ela percebe que o pecado é um peso, né, que vai afastá-la de Deus, na segunda morada. Então ela já está caminhando em direção à terceira. Na terceira, já acontece que essas crises de viver para Deus ou viver para o mundo oscilam muito menos. Ela fica muito... peca mortalmente, né? Comete pecados mortais, pecados graves, com muito menor intensidade, porque ela fica muito mais frequente na oração, né? Agora corre-se um risco na terceira morada, dela empacar, ficar aprisionada pelas regras e não exercitar a caridade. Ou seja, ela começa a perceber que está tendo mais intimidade com Deus e ela começa, o demônio começa a trabalhar assim, nossa, como você é uma pessoa que está com mais intimidade com Deus, está orando mais, está indo à missa diária, nossa, mas realmente que coisa boa, você está progredindo mesmo, você está se tornando a pessoa perfeita. E o demônio começa a atuar assim, nos ensoberbecendo pela nossa situação, de estar melhorando. Isso na terceira morada. Então muitas pessoas empacam ali. Mas quando a pessoa percebe com muita humildade, que ela fala, puxa, progredi até aqui, muito obrigado, Senhor, isso não é mérito meu, isso é graça tua. Ela progride para a quarta morada. E nessa morada, nessa quarta morada, na quarta, quinta moradas, que são as moradas intermediárias, a pessoa está no estado de oração tão profundo e a oração, esse diálogo de amizade com Deus, se torna uma necessidade diária, né? Ou seja, ela tem necessidade de falar com Deus diariamente, pelo menos umas 4 ou 5 vezes ao dia. Ou seja, ela está a caminho realmente de estar na presença de Deus, de conversar com Deus. Essa quarta morada, a pessoa começa a ter realmente uma experiência de amizade mais profunda com Deus. Ela experimenta inclusive, uma quietude, né, como narra Santa Teresa. O que é essa quietude? A alma não fica em tantos conflitos entre o mundo e Deus. Ou seja, ela já percebe que, nossa, tudo que ela está vivendo é por graça de Deus, até mesmo a dificuldade. Ela fala assim, nossa, isso aqui Deus está me permitindo para que eu cresça em alguma coisa. O que será que Deus está me falando? Então ela pergunta o tempo inteiro, Senhor, o que o Senhor está querendo me dizer? Eu quero saber, Senhor, eu quero ter mais clareza, eu quero ter consciência do que o Senhor está querendo me mostrar. Então é exatamente entre a quarta e a quinta morada que a pessoa experimenta essa quietude, ou seja, as alegrias acontecem, ela fica feliz. As dificuldades acontecem, ela fica feliz também. Essa quietude, ou seja, de perceber, não, eu conto com a graça de Deus, eu confio plenamente em Jesus Cristo, porque eu sei que é Ele que está conduzindo a minha vida. Então ela experimenta o amor de Deus de uma forma um pouco mais profunda, né? É aí que o jovem, né, o católico, ou o adulto, ou o idoso, quem quer que seja, né, que esteja dentro da igreja, está caminhando em direção a Deus, nessa quarta ou na quinta morada, experimenta essa quietude, ou seja, essa tranquilidade de confiar em Deus, tanto nas alegrias quanto nas incertezas e nas dificuldades, experimentando mesmo esse amor de Deus, tendo a consciência plena de que Deus a ama e que Deus não vai abandoná-la. E assim encerramos a primeira parte dessa conversa incrível.
Espero que vocês estejam tão empolgados quanto nós para continuar essa jornada no próximo episódio.